Olá! Sabe aquelas palavras que a gente usa toda hora, tipo dialeto e sotaque? Pois é, muitas vezes a gente acaba usando como se fossem a mesma coisa, né? Mas olha, para a linguística, a diferença entre elas é enorme e é super importante. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nessas camadas da nossa fala para entender o que faz cada voz ser tão única. Então, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, dá o que falar. Muita gente por aí pensa que um dialeto é basicamente um jeito errado de falar. Sabe aquela ideia de que existe um português puro, correto, e todo o resto são só variações meio inferiores? Isso é super comum de se ouvir, mas será que é isso mesmo? O que será que a ciência da linguagem diz sobre essa história toda? E a resposta da linguística é um gigantesco e claro não. É isso mesmo. Simplesmente não existe isso de um dialeto ser melhor ou mais correto que outro. Pensa assim, cada dialeto é um sistema de comunicação completo, com sua própria lógica, suas próprias regras, é totalmente válido. Agora a gente vai entender por que essa ideia de certo e errado na língua é na verdade um grande mito. Vamos mergulhar na ciência que explica tudo isso. Ok, para começar essa nossa exploração, vamos dar um passo para trás e olhar um mapa. A primeira grande influência na nossa fala é a geografia. Onde a gente vive molda e muito o jeito que a gente fala. É exatamente aí que entra o primeiro conceito, e talvez o mais famoso de todos, o dialeto. Então, o que é um dialeto afinal? Bem, a definição é até bem simples. É a forma de uma língua que é falada em uma região geográfica específica. É só pensar nas diferenças, por exemplo, entre o português que se fala no Nordeste do Brasil, no Sul ou até mesmo em Portugal. O fator principal aqui, a chave de tudo, é o lugar, é a geografia. E aqui vem um ponto que é fundamental. Um dialeto é muito, mas muito mais do que só a pronúncia. Ele é um pacote completo. Tem vocabulário próprio, regras de gramática e até uma estrutura de frase, uma sintaxe que pode ser diferente. Os linguistas até têm um nome para as fronteiras invisíveis entre os dialetos: isoglossas. São como linhas imaginárias num mapa que mostram onde uma palavra ou uma pronúncia muda para outra. O exemplo perfeito para isso é o português do Brasil e o de Portugal. É a mesma língua, claro, mas são dois dialetos bem diferentes, em todos os sentidos. Certo, a gente já olhou o mapa, a parte geográfica, agora vamos dar um zoom. Pensa na mesma cidade, na mesma região, mesmo ali dentro, a língua não é uma coisa só, ela também varia. E o fator que causa essa variação já não é mais o lugar, e sim o grupo social. É aqui que o nosso foco muda. A pergunta não é mais de onde a pessoa é, mas sim a qual grupo ela pertence. E esse é o socioleto, a variedade da língua que funciona como uma espécie de identidade linguística de uma comunidade. Uma comunidade que não é definida pelo mapa, mas sim por fatores sociais. Tá, mas o que define um socioleto então? São vários fatores. Pode ser a profissão, né? Pensa no jargão super técnico dos médicos, ou naquele juridiquês que só advogado entende. A idade também conta muito, claro. As gírias de uma geração são completamente diferentes da outra. E tem também as subculturas, a galera gamer, por exemplo, ou os fãs de um certo estilo de música. Todos eles criam um vocabulário que é só deles. E agora a coisa fica mais interessante ainda, porque essas categorias, dialeto e socioleto, não vivem em caixinhas separadas, sabe? Elas podem se misturar. Um exemplo clássico disso é o francês de Paris. Geograficamente, é o dialeto da região de Paris, mas, ao mesmo tempo, ele é visto como a forma de falar de prestígio na França inteira. Ou seja, ele também funciona como um socioleto da elite, da alta classe. Ok, já fomos do mapa para o grupo social. Agora falta o último zoom, o mais próximo de todos. Vamos focar no indivíduo. Chegou a hora de descer para o nível mais pessoal da variação da língua. E aqui a gente encontra o idioleto. Pensa nisso como se fosse uma impressão digital, só que da sua fala. É o seu jeito único, pessoal e intransferível de usar a língua. É a combinação só sua, de palavras, de frases que gosta de usar, das construções que faz. É a sua marca registrada. E o mais incrível é que todo mundo, sem exceção, tem um idioleto. E ele não é fixo não, ele vai mudando e evoluindo ao longo da vida, conforme a gente aprende coisas novas, conhece gente nova. E olha que curioso, quando as manias de fala de uma família são muito parecidas, os linguistas até dão um nome para isso, ecoleto. É como se fosse um mini dialeto familiar. Isso só prova como a língua é uma coisa viva que está sempre se transformando. Beleza? Então a gente já entendeu a variação por lugar, por grupo e por indivíduo. Mas e o tal do sotaque?
Onde ele entra nessa história toda? Ah, essa é a peça que faltava no quebra-cabeça e é aqui que mora a maior confusão. Mas calma, vamos resolver isso agora. A diferença aqui é gigantesca. Pensa no dialeto como se fosse o programa completo, o sistema inteiro. Ele tem vocabulário, gramática, a ordem das palavras e a pronúncia. Já o que a gente chama de sotaque, no dia a dia, é só uma parte disso tudo. É só pronúncia, a entonação, a melodia da fala. Ou seja, para ficar bem claro, um sotaque é só um pedacinho do dialeto. Ele não é o dialeto inteiro. Todo dialeto tem um sotaque associado a ele. Mas o sotaque sozinho é só a ponta do iceberg, a parte sonora de uma variação linguística que é muito, muito mais complexa. Guardar essa diferença é essencial. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos resumir. O dialeto tem a ver com o lugar, com a geografia. A linguística chama isso de variação diatópica. Já o socioleto tem a ver com o grupo social, com a classe. A variação nesse caso é a diastrática. E por último, o idioleto, que é a variação de cada pessoa, do indivíduo. Cada nomezinho desses descreve um foco diferente, da região inteira até uma única pessoa. Tá, mas e daí? Por que a gente precisa saber a diferença entre tudo isso? No fim das contas, por que isso tudo realmente importa? Importa e muito, porque entender esses conceitos é uma ferramenta poderosa contra o preconceito linguístico. Quando a gente entende que não existe base nenhuma para julgar um jeito de falar como melhor ou pior, a gente percebe que todas as variações são ricas, complexas e têm suas próprias regras e sua própria lógica. E o ponto-chave está todo aqui. A escolha de uma língua padrão, aquela que a gente aprende na escola, não tem nada a ver com qualidade linguística. É uma decisão puramente social e política. Na prática, o dialeto que vira padrão é simplesmente o socioleto do grupo que tem mais poder na sociedade, seja poder econômico ou cultural. É tudo uma questão de prestígio, não de ser melhor. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Se a gente acabou de ver que a diversidade é a regra número 1 da língua, que a variação é o estado natural das coisas, por que o preconceito linguístico continua tão forte e tão comum? Fica aí o pensamento. Talvez a resposta para isso revele muito menos sobre a nossa língua e muito mais sobre a nossa sociedade.